Shalom, meus amados, graça e paz. Estamos aqui para mais uma fatia de Isaías 51, da palavra profética que o Senhor nos deu para esse ano. Vamos discorrer mais um pouquinho dessa palavra que é tão poderosa e tão maravilhosa para nos ensinar e nos levar a caminhar nesse lugar de retidão e de justiça, certo? Isaías capítulo 51, no versículo 9, diz assim: Desperta, desperta, e veste-te do poder do braço de Yahvé. Essa passagem, Isaías está falando o seguinte: essa palavra desperta, desperta, ela tem o mesmo significado de acorda, né? Levanta-se, se posiciona. Então a palavra desperta, Deus está nos chamando a atenção para que a gente preste atenção, se levante, se posicione, acorde, né? Essa palavra acordar não é só do acordar de um sono, né? Mas também acordar de uma embriaguez, de uma distração, de um momento, né? Trazer a lucidez, ficar lúcido, né? Ficar atento. E ele segue dizendo: e veste-te do poder do braço do Senhor, de Yahvé, né? Ele está falando sobre uma vestimenta, né? Sobre uma roupagem. Essa palavra roupagem, né? Essa palavra vestimenta, ela é muito conhecida nas escrituras, quando a gente vê o próprio Jesus dizendo, falando sobre as bodas do Cordeiro, né? Sobre as bodas do Cordeiro, que quando o rei convida algumas pessoas para a festa, e cada um deles tinha algo para fazer, todos estavam envolvidos com seus afazeres pessoais, e ele acaba mandando ir buscar pelos vales, pelos becos, né? E aí acaba-se que entram pessoas que estão mal vestidas, estão despreparadas, né, para essa festa. E aí o Senhor começa a dar uma ordem para que sejam trocadas suas vestes, né? Então a gente precisa entender que uma vestimenta adequada, né, uma veste limpa, uma veste para a estação que estamos vivendo, para o momento que estamos vivendo, né? É importante a gente entender que nós devemos vestir a veste da confiança, a veste da fé, a veste do amor, né? A vestimenta da justiça, a vestimenta da confiança, né? A vestimenta da confiança é você todos os dias se vestir, se ajustar num lugar de confiança no Senhor, de crer no Senhor, né? Como ele fala que nós devemos se vestir do poder do braço do Senhor, né? Se vestir do braço forte do Senhor, né? A confiança no braço do Senhor, a confiança no que o Senhor pode fazer, no que Ele já fez, né? A palavra diz trazer à memória o que te traz esperança, os memoriais que o Senhor fez, os marcos antigos, né? Os milagres que o Senhor fez desde a antiguidade, desde com os nossos antepassados, né? Abraão, Isaac, Jacó, povo de Israel, Moisés, Josué. Essas memórias nos fazem nos vestir do poder do Senhor, né? Então nós precisamos entender que nesse tempo nós precisamos estar atentos e confiar no poder do nosso Deus, no poder do nosso Senhor, né? Nós não podemos temer as más notícias, mas temos que crer que mesmo no meio do vale, a mão do Senhor nos cobrirá, nos sustentará, né? A fé no nosso Deus nos sustentará mesmo em tempos difíceis, mesmo no meio do vale.
a mão do Senhor será sobre nós. Por isso devemos nos vestir dessa veste de confiança todos os nossos dias, pois nós somos chamados a confiar no Senhor. Nós somos chamados a confiar no Senhor todos os dias. Todos os dias nós somos colocados em desafios, em momentos difíceis, em momentos onde nós devemos passar, né? Passar pelo vale, passar pela adversidade, passar pelos problemas, confiando na mão do Senhor, né? Assim como a gente vai ler no versículo 9 em diante, ele vai dizendo: desperta como nos dias da antiguidade. Olha o que ele está falando: desperta, acorda, né? Presta atenção, olha como nos dias da antiguidade, olhando para Abraão, Isaac e Jacó, como nas gerações do passado. Olha o que ele está falando: tu foste o que decretou grande sentença e matou o dragão, né? E aqui no 10 ele diz: lembra do Senhor, ó, lembra do Senhor. Tu és o que secou o mar e as águas do grande abismo. No fundo do mar fizeste caminho para que passassem os redimidos do Senhor, os recuperados do Senhor, né? Ele fez um caminho para quem? Para quando o povo de Israel passou, né? Quando foi removido do Egito, passou no meio do mar. Os redimidos, os recuperados, né? Os que foram libertos de toda a escravidão, de todo o tempo difícil, de todo o tempo de escassez e de miséria que viveram dentro do Egito. O Senhor tirou eles com um braço forte, tirou eles com a força do seu braço. Então nós precisamos entender que nós somos chamados a confiar no Senhor todos os dias, né? Nós somos chamados. Versículo 11 ele diz assim: eles voltarão e entrarão em Sião com cântico, e sobre suas cabeças haverá júbilo, eternamente júbilo e alegria alcançareis. A tristeza e os gemidos fugirão. Ou seja, quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos vestimos das roupas da confiança no Senhor, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, quando nós vivemos a nossa vida não desapercebidos ou distraídos, mas vivemos uma vida de confiança todos os dias, nós nos vestimos das vestimentas da confiança, nós nos vestimos da armadura da fé, que fala em Efésios 6, a armadura de Deus, a roupa de Deus. Nós acabamos passando pelas adversidades, passando pelos problemas, guiados pela mão favorável do Senhor. E nesse tempo, nesse ano que nós estamos vivendo e vivenciando, nós precisamos entender que somos chamados a confiar no Senhor, não como uma filosofia, mas como uma prática diária. Confiar naquilo que o Senhor tem falado, confiar na sua palavra, confiar nos decretos do Senhor, confiar naquilo que Ele é fiel para cumprir, o que é fiel para fazer, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para terminar para completar. Ele é fiel para completar a boa obra. Então, nesse tempo, meus amados, nós somos chamados a trazer à nossa memória, a nossa mente, o que nos traz esperança, né? Mesmo que a gente vai ouvindo notícias ruins, notícias difíceis, notícias, cada uma mais difícil que a outra, mas o que nós precisamos entender, que o Senhor é fiel para guardar os seus filhos. O Senhor é fiel para guardar os fiéis da terra. Ele é zeloso. Assim como Ele guardou o povo de Israel todo o tempo, Ele vai nos guardar também. Então nesse dia eu quero te dizer, meu amado, o Senhor está nos chamando para confiar nele. O Senhor está nos chamando para despertar. O Senhor está nos chamando para nos vestir de uma veste de poder, de autoridade, de unção, de graça, de amor. O Senhor está nos chamando para atravessar, como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, que nós atravessamos as adversidades, atravessamos os problemas, atravessamos o medo, a incredulidade, a falta de fé, a comparação, todas essas coisas que nos trazem males, todas essas coisas que nos acabam
nos trazendo maldade, nos colocando para baixo, nos desanimando, nos matando a nossa fé. Nós precisamos atravessar, vestidos com uma veste de poder, de autoridade e de unção. Ok? Desperta e se veste com a veste do braço poderoso de Yahvé. Amém? Deus te abençoe, querido.